Olá, estou aqui para cumprir o desafio que minha tia Sônia fez, lançar a palavra. Então, eu vou ler na Bíblia a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Eu espero você abrir a Bíblia. É só você dar um pause, ir lá buscar a tua Bíblia, abre lá e volta no vídeo, tá? Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Bom, como vocês ouviram, essa palavra fala sobre o arrebatamento. Algumas pessoas sabem o que é arrebatamento, algumas já ouviram falar. O que é o arrebatamento? Eu vou explicar sobre o arrebatamento. Vamos começar pelo fim, vamos fazer o contrário, né? Falar sobre arrebatamento. Como vocês viram, algumas pessoas já ouviram falar palavras, arrebatamento, arrebatado, e ficam pensando assim, puxa, mas como que pode? Isso é impossível, não vai acontecer. Algumas pessoas com certeza pensam assim, ficam se questionando, ou então não entendem. E eu acabei de ler, está na Bíblia, está na palavra do Senhor, sobre o arrebatamento. É algo que vai acontecer, assim como muito do que está na palavra de Deus já se cumpriu, já aconteceu, assim também vai ser com o arrebatamento. Por que nós pensarmos que tudo que está na Bíblia, que já se cumpriu, a gente pode ver muita coisa que está na palavra que se cumpriu, muitas profecias que diziam coisas que iriam acontecer e se cumpriram, como a própria vinda de Jesus Cristo. Por que então acreditar que tudo vai se cumprir menos o arrebatamento? Isso vai se cumprir, está na palavra. O que é o arrebatamento? É no momento que Jesus vai voltar. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Rei. Ele vai voltar e nos ares ele vai tirar a igreja dele, vai retirar da terra a igreja, a noiva dele. Ele vai retirar da terra e levar com ele. E vai levar com ele a noiva para o céu, para nós estarmos com ele para sempre, como diz a palavra, estarmos com nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, para todo sempre. E lá não vai mais haver choro, não vai mais haver tristeza. Então, isso é o arrebatamento. Mas você me pergunta, por que isso? Por que você está me falando isso? Eu vou contar uma história, uma historinha, não era uma vez, é uma historinha, uma história. Muito tempo atrás existiu Adão e Eva. E Adão e Eva foram criados por Deus, homem e mulher, para viverem para a glória de Deus.
lá, quando eles estavam no paraíso vivendo, infelizmente, tanto Eva quanto Adão pecaram. Eles, influenciados pela serpente, que é Satanás, eles desobedeceram a Deus. Esse que é o pecado. Não é comer a frutinha, foi a desobediência a Deus, não fazerem a vontade de Deus, e sim o contrário. Esse foi o pecado deles. E por causa disso, eles não puderam mais viver com Deus. Por causa disso, eles contaminaram toda a humanidade com o pecado. Todos nós viemos da Adão e Eva. E quem já estudou ciências, biologia, sabe, já estudou sobre o DNA e sabe que no DNA nós trazemos as nossas características, várias características que vão passando de geração em geração. E foi isso que aconteceu. Infelizmente ficou no DNA da Adão e Eva, ficou o pecado. E com isso nós fomos separados de Deus. Toda a humanidade foi separada de Deus, porque Deus é santo. Não pode haver pecado com Deus. Não pode haver. Há uma palavra que fala sobre isso, que o pecado gera morte, e foi isso que aconteceu. Todos nós estávamos fadados a morrer. Todos nós estávamos fadados por causa dessa contaminação, por causa desse DNA que nós trouxemos de geração em geração até chegar esse momento atual. Por causa desse DNA, nós estávamos fadados à morte. Mas Deus, na sua onisciência, Ele já tinha planejado, Ele já sabia o que Ele ia fazer para resgatar a humanidade. E aquele que nos criou, que nos formou, Ele, sendo Deus, Ele se tornou homem. Ele nasceu de uma mulher e se tornou homem, que é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo, Ele nos criou. Algumas pessoas não entendem isso. A partir do momento que você entende que Jesus Cristo, na verdade, Ele não nasceu há 2014 ou mais anos atrás. Ele não nasceu nessa época. Ele já existia antes. Porque foi Ele que criou, junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo, criou tudo que é aqui na Terra, criou todo o universo e nos criou, nós seres humanos, eu e você. Ele nos criou. Então, Jesus Cristo, o nosso Deus, nosso Senhor, que nos criou, que nos formou, Ele se fez carne para viver aqui como homem, como ser humano, e para morrer por nós. Jesus Cristo morreu para nos salvar, porque nós estávamos fadados à morte. E Jesus, Ele morreu por todos os pecados dos seres humanos. Como Jesus falou, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ninguém atirou. Por quê? Porque não existe uma pessoa que não tenha nunca errado na vida, nunca falhado, nunca pecado. Todos os seres humanos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz a palavra. Então, Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Ele passou por aquilo na cruz. Tudo que Ele passou foi por nossos pecados. Foi para tirar a gente do que nós estávamos condenados, tirar toda a condenação de nós, através do seu sangue precioso, sangue derramado. Gente,
Isso não é brincadeira. O sangue de Jesus é o sangue de Deus. Jesus é Deus. Como que Jesus foi formado? Ele foi formado como? Foi o Espírito Santo que foi lá em Maria, não foi? E através do Espírito Santo que Jesus foi gestado por Maria. Então, o sangue de Jesus é um sangue precioso, é o único sangue com DNA sem pecado. Vocês entendem isso? Conseguem entender isso? A partir do momento que você entende que Jesus Cristo te criou, que Ele te amou, que Ele foi gerado, que o sangue dele é sem pecado, é um DNA diferente do DNA do ser humano. O DNA do sangue de Jesus é um DNA sem pecado. E Ele derramou todo esse sangue por mim e por você. A partir do momento que você entende isso, que você entende que Jesus Cristo não foi apenas um ícone, não foi apenas um personagem de uma história. A partir do momento que você entende que Jesus Cristo realmente morreu para nos salvar, para salvar você, eu e toda a humanidade. A partir do momento que você entende isso, você vê como Deus é lindo, como é grande o amor de Deus nas nossas vidas. Você começa a entender tudo. Você começa a entender que tudo na vida está em volta de Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele, foi formado por Ele, para a honra e glória do nome dEle. Tudo, queridos, amados, tudo. Ele veio para nos ensinar o que é o verdadeiro amor. O amor puro, genuíno. Então, Ele morreu por nós, nos salvou e ressuscitou. E por isso que Ele nos garante a vitória, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele foi para o céu, está lá com o nosso Pai. E Ele prometeu que Ele ia deixar o Espírito Santo. Ele prometeu que ia deixar conosco, que Ele nunca ia nos abandonar todos os dias das nossas vidas. Ele estaria conosco. E em breve, muito em breve, Ele viria resgatar a igreja, a noiva dele. Quando eu falo igreja, gente, não tem nada a ver com denominação, não tem nada a ver com nome de igreja, com placa de igreja. A igreja de Cristo são as pessoas que realmente decidem receber Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando realmente decidem abandonar todas as práticas antigas, quando elas entendem que é só Jesus Cristo, que não há outro, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando as pessoas entendem isso, quando você entende isso, quando eu entendo isso, e decidimos caminhar com Cristo, decidimos ter uma vida, lógico, ninguém é perfeito, mas às vezes pode errar, pode cair, mas Jesus está lá. Jesus está lá, sempre lá, para nos acolher, para nos amar. Jesus está sempre lá para nos amparar. Ele falou isso, que Ele estaria conosco todos os dias da vida dele. Ele está lá para nos amparar, para nos acolher, para nos reerguer todas as vezes que a gente cair. Então é isso, é viver com Cristo e aprender e crescer no amor de Cristo. Esse é o cristianismo, é você fazer a vontade de Deus acima de tudo.
Esse é o cristianismo, é você tomar a tua cruz e seguir Jesus Cristo. Não importa se a tua vida está difícil, não importa o problema que você esteja passando na tua vida. A palavra não garante, não fala que você vai ter uma vida sem problemas, sem tribulação, sem provação. A palavra é o contrário. O que ela fala? Ela fala para nós tomarmos a cruz, para nós seguirmos Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer nas nossas vidas, seja o que for, para nós seguirmos até o fim. E é todos nós que fizermos isso, que seguimos Jesus até o fim, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos as pessoas que estão aqui nessa palavra que eu li agora há pouco, que é essa palavra que fala sobre o arrebatamento. E é aí que chega nessa palavra de 1 Tessalonicenses, que fala sobre o arrebatamento da igreja. A palavra está aqui. Tudo já se cumpriu. Tudo se cumpriu. E o momento desse grande dia, que para nós tem que ser um dia de alegria, de felicidade, está se aproximando. Jesus te formou, Jesus me formou, me criou. Foi Ele que nos criou e nos amou. Então, não há outro caminho além dele. Ele é a salvação das nossas vidas. É só através dele, do sangue dele. Então, na verdade, todos nós precisamos voltar para Jesus. Todos nós saímos de Jesus, viemos de Jesus, porque fomos criados através dele, por ele. E todos nós precisamos voltar para Jesus Cristo. Todos nós. Não importa em que caminho você está andando agora, não importa o que você está passando na tua vida agora, acredita, eu já passei por muita coisa na minha vida. Eu quase perdi minha filha. Minha filha, quando tinha 4 aninhos, ela ficou entre a vida e a morte. E o Senhor fez um milagre nas nossas vidas e a salvou. Eu não vou ter tempo de falar sobre isso aqui no vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um outro vídeo com esse testemunho, com essa história. Procure no Face, no YouTube, por Sheila Carlinhos. Eu vou deixar esse vídeo com testemunho. Eu não vou ter tempo, porque na verdade a proposta desse vídeo era para ser curto, mas eu não consigo. Eu tenho tanta coisa, tanta experiência, tanta palavra que o Senhor já me revelou para contar, que eu não consigo falar em um pouquinho tempo tudo. Mas Jesus Cristo, Ele vai voltar para resgatar todos aqueles que creram nele, todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, todos os que buscaram. Então, eu quero te fazer um convite hoje. Volte para Jesus antes que Jesus volte. Que tal um novo desafio? Volte para Jesus antes que Jesus volte. Todos nós precisamos voltar para Jesus. Do que adianta viver uma vida que você ganha a tua vida, que você tem tudo o que você quer, tudo o que você sonha, ou que você sai, se diverte, vai para balada, ou até mesmo uma vida de religiosidade em que você tem uma pose dentro da igreja até. Eu não estou falando isso só para pessoas que atualmente não estão na igreja. Eu estou falando isso para todo mundo, serve para todo mundo isso. Não adianta você estar vivendo de religiosidade, não adianta você estar vivendo dentro de uma igreja só para conseguir um cargo, só para ter um posto, para ter um poder. Não adianta você viver a vida só para balada, só para diversão, só para bebida. Não adianta você viver a vida só para você. Entenda isso. Deus nos criou, nos formou para que a gente viva para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que a gente viva para Deus, para fazer a vontade dEle, para adorá-lo. Esse é o propósito verdadeiro das nossas vidas.
tudo está em torno de Jesus Cristo. Então, volte para Jesus Cristo antes que Ele volte. Vocês podem achar que eu sou louca de estar falando que Jesus vai voltar, mas como eu falei, o que faz você pensar que tudo que está na palavra se cumpriu e isso não vai se cumprir? O arrebatamento não vai se cumprir. Vai se cumprir, sim. Vai se cumprir o arrebatamento. Então, lógico que algumas pessoas podem falar, mas você não pode falar o dia, você não pode falar a data, está escrito na palavra. Realmente, eu não posso falar, ninguém pode falar o dia nem a data. Mas o que eu posso falar é que Jesus, Ele deixou palavras que mostram quando que vai ser próximo, quando que seria próximo esse dia, essa data. E todas essas palavras já se cumpriram. De uma próxima vez, se vocês tiverem dúvidas, eu posso explicar melhor isso. Não posso ficar mais tempo nesse vídeo falando sobre isso, mas Jesus, a palavra de Deus, já diz quando seria próxima essa data. E tudo que fala a palavra, praticamente tudo já se cumpriu. Está muito próximo à volta de Jesus. Então, eu te faço esse pedido. Você que precisa de ajuda, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa a tribulação, não importa a situação que está a tua vida, não importa como você está, não importa. O que importa é Jesus Cristo, né, estar na tua vida. Então volte para Jesus, antes que Jesus volte. Receba Jesus Cristo hoje como teu único Salvador e Senhor. Quem sabe essa não é a última oportunidade que você tem de fazer isso. Nós não sabemos quando que Jesus vai voltar. Pode ser hoje, amanhã, nós não sabemos. Então, receba Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, agora, nesse momento. Vamos fazer uma oração? Ore comigo, você que quer receber Jesus Cristo, que entendeu que Ele é o caminho, que não há outro caminho além dele. Ore comigo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu coloco, meu Deus, o irmão, a irmã, a pessoa que está assistindo esse vídeo, eu coloco nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, faz com que ele entenda, meu Deus, que Jesus Cristo é salvação. Recebe agora, em nome de Jesus, toda a cura, tudo que o Senhor tem preparado para a tua vida, todas as bênçãos, em nome de Jesus. Meu Deus, ore assim comigo agora. Pode falar da forma que você quiser, eu só estou dando um exemplo para você. Senhor, meu Deus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu recebo o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da minha vida. Me perdoa agora pelos meus pecados. Eu renuncio agora tudo que não vem do Senhor na minha vida. Eu abro mão de tudo que não vem do Senhor na minha vida. Eu renuncio agora. Eu entrego toda a minha vida para o Senhor, em nome de Jesus. Faça essa oração da forma que você quiser. Receba Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E não era essa palavra que eu tinha. Tem outras palavras que Deus tem me revelado, mas o vídeo já está longo, eu não tenho tempo de falar mais. Se você recebeu Jesus Cristo, manda um recado para mim, que eu quero estar orando pela tua vida. Se você está precisando de alguma ajuda, alguma coisa, o que eu puder fazer, se você tiver alguma dúvida, tudo que eu puder ajudar, tudo que eu puder esclarecer, na medida da minha limitação, mas tudo que eu puder esclarecer, manda uma pergunta para mim, ou no Face, ou no YouTube. Como eu falei, me procura lá, Sheila Carlin. Eu vou estar ajudando em tudo que eu puder ajudar você, porque Jesus Cristo é isso, Jesus Cristo é amor. É você amar as pessoas
até mesmo aquelas que não te amam. E como uma vez, quando eu era criança, eu cheguei para uma outra criança e falei assim: não faz mal que você não gosta de mim, não faz mal que você não me ama, porque eu te amo do mesmo jeito. E esses tempos atrás a minha filha também falou mais ou menos assim com uma outra criança, falou assim: não liga que você está sem amiguinha com você, você tem a mim, eu me importo com você. Ela falou mais ou menos assim. E esse é o amor de Deus, esse é o amor de Cristo, é semelhante ao amor de uma criança, um amor puro, verdadeiro. Então, que Deus abençoe você. Estou esperando as respostas. Vou desafiar outras pessoas, mas sinceramente eu espero não ganhar nenhuma Bíblia. Tá? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.